Olá pessoal, tô aqui no começo do vídeo para explicar para vocês essa história, né? Que é uma história totalmente original, por mais que seja do universo Star Wars, é totalmente original, que ninguém viu, com personagens novos, uma história completamente nova nesse universo. Que eu fiz mais por uma diversão, porque fiquei interessado assim, em fazer e também queria compartilhar com todo mundo esse negócio, né, de escrever essas histórias. Espero compartilhar ainda mais histórias, né, porque eu tenho muito mais ainda, não só de Star Wars. Então, já que são projetos que eu estou fazendo, que eu gosto, todas as imagens que vão aparecer aqui são representativas. Não significam que elas são assim como aparecem ser na história, são representativas. Então, essa que eu queria dizer, que mais ou menos histórias podem ser consideradas minhas ou não, vocês que decidem, tá? Então é isso. Curtem a história. Há muito tempo, em uma galáxia muito distante, começa num planeta chamado Coruscant, a capital da República Galáctica. Lá fica o Templo Jedi, onde os Jedi treinam e aprendem sobre a Força. A Força, como já dizem, é uma energia misteriosa que conecta todos os seres vivos e que os Jedi podem usar para fazer coisas incríveis, como mover objetos, saltar alto, entre outros. Esses Jedi são os protetores da paz e da justiça em toda a galáxia. Eles seguem um código de honra e disciplina. Eles usam seus sabres de luz, que são armas elegantes muito fortes, que podem cortar qualquer coisa como um meio de consertar a galáxia. E com os seus ideais também. E nesse planeta tinha um garoto muito novo que sonhava em ser um Cavaleiro Jedi, que treinava junto com o Mestre Yoda para completar esse sonho com seu mestre. Era um sábio que ensinava os mais novos para usar o sentido da força. Até que quando o garoto completou seus 4 anos, o Mestre Yoda, muito sábio, viu que ele tinha muito potencial para ser um Cavaleiro Jedi. Então ele convocou uma reunião com o seu conselho para decidir quem poderia treiná-lo. O mestre escolhido foi uma pessoa muito sábia, que seria muito importante para toda a vida do garoto. Um significado muito bem. Quando o garoto foi treinar com seu novo mestre, ele achou um pouco estranho ter um treinador tão rápido, mas depois acabou se acostumando. O mestre ensinava tudo sobre a força para o garoto. Claro que não ensinava tudo de uma vez, e ensinando em cada passo para o seu padawan entender melhor e melhorar cada vez mais com os anos passados. O mestre dele não era tão forte quanto os outros, como o Anakin e Obi-Wan, que na Guerra dos Clones estava dominando tudo, mas era um dos mais sábios intelectualmente. Ele pensava muito e era quase igual ao Mestre Yoda. Mesmo o mestre não sendo essa força toda, ele ensinava tudo o que ele sabia para o seu padawan. Mas o mais importante que ele ensinava é que usar um sabre de luz numa luta não era a resposta para tudo. Não era só sacar um sabre e cortar todo mundo. Aqui a resposta teria que ser alcançada usando a sabedoria. E quando você é um Cavaleiro Jedi, não terá que pensar só em si mesmo, mas terá que pensar em outras pessoas, usando o seu coração. Com todo esse tempo que os seus mestres vivendo juntos e aprendendo, acabou que a relação entre os dois virou mais uma família, como pai e filho. Mas uma pena que esse tempo muito feliz não duraria para sempre, porque no meio disso tudo estava acontecendo uma das piores guerras na galáxia, a Guerra dos Clones. 2 anos se passaram desde o começo do treinamento do seu mestre, e tudo ia bem, até que do nada começou a acontecer uma invasão inesperada no Palácio dos Jedi, no templo, pelos clones que ficaram contra a República
estão com Anakin. Então, nessa loucura e massacre de todos os Jedi da Ordem 66, que estava acontecendo em toda a galáxia, o seu mestre estava protegendo o seu aluno de qualquer forma. O garoto também não acreditava no que estava acontecendo e ele ficava até com dificuldade em reagir também. Nesse massacre, o mestre viu que continuar lutando com todos esses clones não ia levar a nada. Então, ele decidiu levar para uma nave e fugir dali, para não voltar mais, ou voltar depois de um tempo. Então, ele pegou alguns suplementos, pegou o garoto e levou para a nave, e uma tragédia aconteceu. Os clones conseguiram interceptar os dois, não conseguiram fugir sem ser vistos. E com isso o mestre levou um tiro e ele percebeu que não poderia ir junto com o garoto. Então, antes dos clones chegarem à nave a tempo para interceptar o garoto, o mestre passou todas as dicas e informações que o garoto ia seguir, e uma delas foi: você nunca estará sozinho. Tem 2 drones te protegendo e cuidando de você, e quando for a hora certa, eu poderei falar com você de novo. E com essas palavras, deu um livro com todas as anotações que o seu mestre fez, com todos os ensinamentos Jedi para seguir com base no seu treinamento. E quando deu a hora da nave decolar, o mestre foi encontrado pelos clones, e quando o garoto estava quase partindo, até que ele teve que assistir o seu próprio mestre sendo assassinado e jogado no chão pelos seus clones. Quando a nave decolou, o garoto começou a ter uma tristeza profunda e chorar repetidamente por causa da morte. A nave foi a caminho do destino Tatooine. Enquanto ela deu um defeito do nada e começou a cair no planeta muito rápido. Só que, por uma sorte, ela tinha uma proteção e não feriu gravemente o garoto. Só que caiu numa região totalmente isolada, onde o garoto tinha uma caverna escondida, que por isso, com a ajuda dos droids, conseguiu uma ajudinha para virar o seu novo larzinho, com a ajuda do droid astromecânico e uma droid de relações humanas. Por causa desses eventos, o garoto viveu isolado das civilizações para nenhum imperial achar e caçar o garoto Jedi. Por causa disso, ele virou um Jedi esquecido. E esses traumas o fizeram ficar determinado a treinar, para um dia ele conseguir deter o Império e restaurar a paz na galáxia, e não deixar que ninguém mais passe pelo que ele passou.